E começamos a gostar desse negócio, e fomos aumentando a área de jardim, fomos aumentando, mais um pedaço, e mais outro pedaço, mais outro jardim e tal. E aí, depois de algum tempo, começamos então a sonhar com o parque. O Bem Comum é um oferecimento. Dê Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga @Dê Valor Seguros. Doutor Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 de Joinville. Siga @Tiago F. Luiz Odonto. Hope Store. Roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct @Hope Store Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem em comum? Então entre em contato agora mesmo pelo @Bem em Comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em Comum. Olá, seja muito bem-vindo ao Bem Comum Podcast. Estamos chegando para todo o planeta Terra. Onde tiver um sinal de internet, nós estamos chegando. Hoje, o papo é com uma pessoa muito especial, uma pessoa muito incomum, proprietário, criador aí, o cara que idealizou um lugar muito incomum aqui na nossa cidade. Eu estou muito feliz de poder recebê-lo aqui e conversar sobre a história dele, sobre a história desse lugar que vocês vão saber já já quem é. Eu estou falando dele, Dário Bergman. É assim que pronuncia o teu sobrenome? Dário Bergman. Seja bem-vindo, seu Dário. Obrigado pelo convite de estar aqui. É um prazer poder estar aqui e falar da nossa história, falar do parque, falar de como surgiu essa ideia, de como isso tudo aconteceu. Que parque que você tá falando, seu Dário? Fala pra galera aí. Do Parque dos Emerocales. Aí, ó, pessoal que sabe, já ouviu falar, com certeza. Quem é de Joinville não tem como não ter ouvido falar sobre esse, que é um dos principais pontos turísticos, uma atração turística muito visitada aqui em Joinville. E muita gente que vem de fora só sabe sobre esse parque, o Mirante, aqui em Joinville. E já sabe, tipo assim, vem de fora, o que você quer conhecer aqui? O Mirante e o Parque dos Emerocales. Então, nós vamos falar sobre a história do seu Dário, sobre a história desse lugar incrível e sobre as várias coisas que acontecem lá dentro. Mas para começar, seu Dário, eu queria saber de onde você é, qual que é a tua origem? Você é joinvilense daqui mesmo? Sim, sou joinvilense, assim, mais parte lá do distrito de Pirabeiraba, como se diz, né, um bairro Aham. chamado distrito de Pirabeiraba e Você assim, cresceu lá? cresci lá, né, depois comecei a namorar com minha esposa Neuza, que também é ali da Estrada da Ilha, né, e o parque fica ali próximo, porque o terreno onde está o parque era da família dela, e foi Uhum. herança dela, e isso, claro, nos ajudou muito, né? Uhum. Ter uma área ali nesse Uma local área grande, né? grande, né? Onde deu para preparar e construir o parque. Uhum. A tua família, seu Dário, nessa época que você morava lá no Distrito Piraberaba, ele trabalhava com o quê? O que que era o Meu pai, ofício deles? meu pai trabalhava numa serraria, né? Quando ainda se tinha esse ofício de serrar madeira, né? E Aham. tal. Mas depois ele acabou trabalhando de pedreiro, carpinteiro, e tal, porque tinha essa experiência, conhecia madeira, tal e coisa assim. E a minha mãe ela era zeladora e cozinheira de uma escola, inclusive onde eu estudei os primeiros anos lá do primário, certo? Uhum. Que era uma escola ali numa lateral da Estrada da Ilha, bem no interior ali e tal. E depois acabei estudando lá em Piraberaba, no Olavo Bilac, né? Fiz lá os, o ginásio, depois o segundo grau e de lá acabei vindo trabalhar na Deller. Quer dizer, o meu primeiro emprego foi de frentista lá no posto Rudnick, na BR-101, Isso jovem, jovem, com 15 anos. 15 anos, legal. Né? Aí depois fui trabalhar no mercado lá em Piraberaba e de lá, estudando então contabilidade, acabei vindo trabalhar na Deller. E lá na Deller eu trabalhei por 7 anos. E chegou num ponto que acabou o desafio, né? Não tinha mais assim uma perspectiva de crescimento. Cara, isso Estava até agora pra mim já é loucura já. Você saber que esse homem mexe com planta hoje em dia, dizer que esse cara estudou contabilidade, pra mim é dois mundos que não se contatam, assim. então, Como é que isso vai aparecer planta nessa história? Eu quero saber. acabou, assim, eu era, assim, sempre fui muito... Que eu tava esperando que a tua mãe fosse jardineira, teu pai, alguma coisa, Não, não. fizesse a floricultura.
Não, normalmente, estou até participando de um curso agora que diz que a gente trabalha normalmente ou acaba tendo como profissão alguma relação com os pais, né? Aham. Com os parentes, alguma coisa assim, né? Ah, porque gosta, ou porque gostou, ou não gostou da função que o pai executava, né? Dá pra dizer algum contato, né? Sim, sim. E, na verdade, o único contato que eu tive com o jardim era roçar a nossa graminha que a gente tinha lá na frente de Arrancar os casa, picumã. que o pai deixava lá, quando ele que criou confiança que eu conseguia roçar sozinho, né, tal, ele me deixava fazer isso, mas era o único contato que eu tinha com o jardim. Uhum. E aí depois, lá trabalhando na contabilidade, como tinha acabado o desafio lá, um dia soube de um parente do meu sogro que estava querendo, ele já era um senhor de 75 anos e cuidava de uns jardins. E aí então ele veio lá na casa do meu sogro, eu não estava lá, minha esposa que escutou isso, e que quando ela chegou em casa depois e comentou comigo na janta à noite que o tio tava, a gente chamava ele de tio, estava lá e estava reclamando que tinha muito trabalho e que não conseguia mais atender, ele não tinha mais força para cuidar dos jardins que ele estava cuidando, Uhum. mas não queria abandonar os clientes, não queria Uhum. abandonar e queria deixar com alguém. E aí eu olhei para minha esposa e digo, nessa que eu vou. É, é, é isso que eu vou fazer. Ela disse, será? Né? Vamos pensar bem nisso, tal. Mas é loucura mesmo. Não, e aí, Eu entendo sua esposa. sim, nós estávamos 2 anos casados, nós tínhamos, não, 3 anos de casamento e um filho de 2 anos, né? E claro que todo mundo, todos, com exceção meu e, assim, de mim, da minha esposa, todos nos chamaram de loucos. Vocês são loucos, deixar de um trabalho que você Certo pelo estudou certo, duvidoso. no ar-condicionado, né, no escritório para trabalhar de jardineiro. E mas eu com a minha esposa fomos conversando isso e no dia seguinte eu fui na casa lá desse tio, porque morava lá. A casa dele era perto da dele, então eu peguei e fui lá. E só lembrando, eu não tinha carro, né, não tinha telefone. Eu fui lá de bicicleta, Tô na bikezinha. numa bikezinha, e fui até a casa dele fazer a minha pesquisa de mercado, eu sempre brinco. Porque eu fui lá perguntar para ele se era verdade que ele queria deixar com alguém os clientes dele. Ele disse que sim. Bom, eu perguntei para ele também, o senhor tem coragem de deixar comigo, que não entendo nada disso? Ele disse que sim. Bom, que ferramenta que precisa? Como é que se cobra isso? Por dia, por hora, por trabalho? Como é que faz isso? E ele foi me respondendo, Uhum. né, todas as perguntas. Bom, perguntei para ele se ele me ensinava aquilo que eu tivesse de dúvida, se ele ia lá comigo, me ensinava a fazer. Ele disse que sim. E na última pergunta que eu fiz para ele, ele balançou. Eu olhei para ele assim e digo, olha, eu não tenho telefone. Será que se eu realmente assumir, eu posso fazer um cartãozinho com o seu telefone para que o cliente tenha alguma Meio forma de de contato contato. comigo? Mas eu digo assim, porque daí ele olhou para a esposa assim, e meio que duvidou, certo? Aí eu rapidinho disse para ele, mas tem um tempo, só até alugar o telefone e tal, daí depois já muda. Mas e Que era uma também. época de poucas pessoas terem acesso a telefone, Isso, era provavelmente. uma época difícil de comprar Uhum. telefone, não? E aí eu digo, mas é só até alugar o telefone, porque é, eu vou fazer o cartãozinho, mas eu quero que vocês peguem o nome e o telefone. Eu venho aqui todo final de tarde, passo aqui e aí vou no telefone público para Fazer o contato. fazer o contato com o cliente. Aí ele olhou de novo. Eu disse, tá bom, pode ser. Só que isso, assim, essa conversa foi em fevereiro, e aí eu fui conversando com ele, perguntando, aprendendo um pouco e tal, e fui, eu com a minha esposa, fazendo alguns cenários, né? Os cenários foram, um deles foi de ficar lá na dealer, o que podia acontecer com a nossa vida, o outro era de sair e, e, e ver o que poderia acontecer, mas E uma não das dava pra coisas. conciliar os dois em nenhum tempo. Não, porque eu trabalhava das Comercial. 7 às 5, Uhum. não tinha como, tal. E aí então, e a minha esposa não trabalhava fora, né? Ela cuidava lá da casa, cuidava do nosso filho e tal, e então era a única renda que tinha, Uhum. né? E aí então, uma das coisas que nos ajudou muito foi, bom, primeiro, quem não tem medo de trabalhar, né, não escolhe serviço, não fica sem trabalho. Uhum. Isso era há 37 anos atrás, como é hoje.
né? Outra era, bom, se eu fico lá, a gente ia ficar na dúvida a vida inteira, ia passar 1 ano, 10 anos, 20, 37 anos, que na verdade vai fazer agora esse ano em julho, a gente ia ficar na dúvida, Não, isso é, nossa, isso é quase morrer, cara, isso aí. né? Quero ficar E aí, pensando então, e se a sim, gente, né? e se a gente tivesse, né? Então, não vamos ficar na dúvida, vamos fazer. E aí acabei saindo de lá e 27 de julho de 1987 eu comecei a trabalhar de jardineiro. E com o sonho de ser o melhor jardineiro da cidade a princípio. E aí, claro, Já fui tinha fazer. ambição, já o homem, já não era só um jardineiro, era o melhor jardineiro da cidade. E E, quanta desgraça tu fez até pegar a manha? não, claro que erramos muito, mas assim, a Do nada gente, uma roseira a secando, gente aprende errando, né? E aprendemos melhor com o nosso erro, certo? Uhum. A gente não, infelizmente, a gente não aprende com os erros dos outros, Sim. né? A gente aprende melhor com os erros da gente. Então, claro que não foi tudo acerto, mas no geral, a gente teve muito mais acerto do que erro, Uhum. né? Aprendi rápido, né? Então, Uhum. e essa vontade de aprender que foi levando a gente a trilhar um caminho, assim, de sucesso, dá para dizer, né? Mas, claro que tivemos que trabalhar muito, tivemos que... Né, a tua Mas eu esposa vejo... chegou a te ajudar aí contigo Não, fora para o não, jardim, não? mas nos ajudava muito lá, né? Com Uhum. o cuidado lá e Uhum. nos primeiros anos eu não deixei ela ajudar, depois ela Acabou indo começou a ajudar. No sentido assim mais do controle financeiro, do controle, né, fazer os todo e contatos. tal. E tinha E muito jardim aqui na cidade, assim, para cuidar? tinha, nós assim, até hoje nós chegamos assim de começar sozinho a ter quase 60 funcionários. Nós Que éramos uma loucura. das maiores empresas de jardinagem daqui e fizemos trabalhos assim, aqui em Joinville, claro, na região inteira, num raio aí de 200 quilômetros até Florianópolis, até Curitiba. Chegamos a fazer jardins em Minas, em São Paulo, Sorocaba, Campinas, Mas daí de montar. de montar jardins. Aham. E, assim, fomos mais ao sul, a Pelotas, no Rio Grande do Sul, a Porto Alegre, a Serra Gaúcha, tal. Então, tem trabalhos espalhados pelo Brasil. Mas esse começo ali, seu Dário, só te interrompendo, Sim. esse começo do teu trabalho como jardineiro e, enfim, essa migração, o rumo que a tua vida tomou, né? Nesse começo se montava muito jardim, se fazia mais Não, se fazia manutenção, mais manutenção e manutenção. aí eu comecei a fazer execução de jardins, Uhum, certo? Aos poucos, aprendendo assim, passo a passo. Claro que erramos, plantamos palmeiras, afundamos ela mais do que deveria. uhum. Teve alguns canteiros, claro, a gente acabou errando, né? Mas assim, sempre buscando Planta de sol, corrigir planta de sombra, isso. planta. Nossa, cara, eu gosto de planta também, mas Isso dá trabalho. tem que. E aí a gente foi aprendendo, sempre buscando, né? Não tínhamos literatura como temos hoje, não É, tínhamos internet como tinha hoje. Então os livros, assim, o primeiro livro que comprei foi um livro chamado Trópica, que assim, só tinha o nome científico e às vezes o nome popular uma coisa meio de botânica. e às vezes a origem, né? Com a origem a gente consegue ao menos mapear um pouco de qual clima, se é tropical, se é temperado, né? E tal, a Pô, mas gente tem já que entender um consegue. pouquinho de geografia, tem que ter valido a Sim, sim, pena o claro, ensino médio daí, né? claro. Né? E era uma matéria que eu gostava É, muito de então aí, ó. geografia. É um negócio que o Então, cara não pode. Pra ser jardineiro, você achava que precisava saber geografia? Precisa. Você precisa, precisa precisa saber. saber matemática, precisa saber entender de química, porque tem a Tem uma questão. alquimia toda ali mesmo, Não, né? e porque tem química, porque tem a questão da adubação, né? Mesmo que seja orgânica, você precisa entender de química, Uhum. certo? E eu não gostava de química, né? E hoje, bah, eu me sinto ruim quando. Pena que eu não gostei disso, né? Porque hoje eu tenho uma série de dificuldades Uhum. nesse sentido. Claro que tenho buscado aprender, tenho, assim, tenho tido a felicidade de Deus colocar pessoas na minha vida que nos ajudaram muito nesse sentido e me Uhum. ensinaram muito. E eu sempre, claro, buscando conhecimento nesse sentido, né? Até não falei antes, né? Agradeço a Deus muito a oportunidade de estar aqui e de poder falar dessa nossa história e dizer que Deus conduziu toda a nossa história de uma maneira maravilhosa, Uhum. porque tivemos, assim, nunca fiquei doente, nem eu, nem minha esposa, nem meu filho, não tive nenhum acidente grave por mais quilometragem que eu tenha feito nesse Brasil. E
nos colocou pessoas ao nosso derredor Uhum. que nos ajudaram muito, nos deram muitas ideias, nos ajudaram no ensinamento, né, com as plantas e de química, de, de, de muitas coisas, certo? Uhum. Então, me considero um cara feliz e abençoado por Deus por isso, né? Porque tive a oportunidade de conhecer pessoas que nos ajudaram As conexões, né? nas conexões e eu sempre brinco assim, né, que a gente não precisa ser muito inteligente, mas sim tem que se cercar de pessoas inteligentes É. e isso é algo que assim, de muito tempo a gente Não, tem mas isso é bonito. E é bonito reconhecer isso. É bonito reconhecer isso. Crescer, crescer e ver que esse crescimento não se fez sozinho, né? Mas só cresce também se você conseguir ter essa consciência, sabia? Eu acho que o cara cresce muito mais se o cara consegue ter essa sensibilidade de, ou a humildade de pedir ajuda, de deixar alguém que sabe mais fazer, eu né? sempre digo que o não a gente já tem, né? E se você perguntar, pedir ajuda, você tem a oportunidade Um sim, talvez, de né? sim e de conseguir ajuda, certo? Aham. Se você não pede ou não busca por isso, você não consegue, Uhum. certo? Então, sempre fui um cara que busquei muito, né? Perguntei muito para aprender, para conseguir melhorar o tempo, assim, em todo o tempo, né? É um negócio assim que tenho comigo e ainda hoje, né? Tô aí buscando, digo que aprender é coisa muito boa, ensinar melhor ainda, Uhum. né? Porque também tudo que tenho conseguido aprender, tenho buscado ensinar para que não adianta de nada o conhecimento se a gente não ensina. Tá certo. Eu fiquei pensando aqui que existe um ditado que diz que casa de ferreiro espeta de pau, né? Como é que era o jardim de seu Dário nessa época? E como é que vocês tinham um jardim na casa de vocês? Nós Ou tínhamos, vocês, tipo assim, não, trabalho é trabalho, minha casa é outros 500. Aqui é brita. não, nós tínhamos um gramado na frente de casa, não tinha, na verdade, assim, um jardim, era um gramado com uma cerca viva, tal, que cercava esse gramado. Mas teve coisas boas que aconteceram na nossa vida, assim, logo lá nos primeiros jardins que eu fiz. De repente, um dia, um cliente me ligou, por indicação de um outro já cliente meu, e era um advogado famoso aqui da cidade, né? E aí eu fui lá, conversei com o casal, né? E aí fiz um croquis desse jardim, fiz o orçamento e fiz no final de semana e na segunda-feira liguei pro doutor lá e disse, ô doutor, estou com o orçamento pronto, com desenho, gostaria de apresentar para vocês. Não sei se eu vou aí no seu escritório, em sua casa, para sua esposa participar Isso no e lápis tal. na época? No lápis, sim. E aí ele disse, Dário, onde é que você mora? Eu vou aí no sábado. Eu digo, ô doutor, né, mas o senhor vem aqui, eu não tenho. O senhor vai vir aqui, se tiver tempo bom, vai sujar o seu carro de poeira. Se tiver Chovendo, chovendo, barro. vai ter um monte de barro, porque era estrada de chão na época Aham. lá, né? Mas eu fiquei insistindo com ele para ir lá e ele Pra ir. de vir lá na minha casa. E, bom, quando eu fiquei insistindo, mas quando eu vi que ele não ia desistir e tal, eu digo, tá bom, doutor. Então vamos marcar que horas no sábado? 14 horas, tá bom, doutor. E fiquei esperando, né? E, ansioso, preocupado, porque eu não tinha uma sala para receber ele, Uhum. né? E aí, Você era a sua empresa, né, Saudade? claro, né? E a gente tinha uma casa simples lá, tal, e aí eu não tinha uma sala, assim, um escritório para receber ele, para apresentar. Mas daí, olha só, ele chegou, encostou o carro, estava ali na porta de casa, assim, com uma certa vergonha e tal, e ele percebeu isso. Ele abriu o carro e disse, boa tarde, doutor. Ele não disse boa tarde, ele chegou e disse para mim, Dario, não te preocupas. Eu só vim ver aonde mora e como mora o cara que vai trabalhar lá em casa. Cara, que loucura. Isso acendeu uma luzinha assim, depois que, claro, conversamos, ele contratou a gente para fazer. Mas aí eu falei para minha esposa, eu digo, ó, aqui não vai ter essa história de casa de ferreiro e espeta de pau, né? Nós temos que manter isso sempre bem organizado. E estava, na Uhum. verdade, né? Mas aquilo acendeu uma luzinha que não apagou até hoje, Uhum. certo? Então a Do gente capricho. precisa sempre deixar a coisa bem organizada e realmente tem feito diferença. Claro, depois fomos construindo o jardim e hoje claro que é muito mais seguro, as pessoas se sentem muito mais seguras na questão de contratar, porque ainda fazemos alguns trabalhos,
né? A gente, claro, está focando bastante no parque, né? E está buscando, mas é algo que gosto de fazer e é algo que ainda nos dá um rendimento legal, né? E enquanto eu tiver força para isso, a gente vai estar executando. Uhum. Mas é algo que acendeu uma luzinha e que nunca mais apagou, né? Essa questão de estar melhorando e melhorando e tal. E claro que quando um cliente faz contato e que vem nos visitar, se sente muito mais seguro em contratar a gente, Uhum. né? Do que alguém que... Passa credibilidade, né? Sim, sim. Tem a questão da credibilidade. Então isso... E talvez até uma questão minha, pessoal mesmo, né? De a gente hoje ter argumento, ter Uhum. conhecimento, né? Para dar segurança para um cliente contratar a gente. Não, hoje o seu Dário é uma assinatura de um jardim hoje. O negócio é outro patamar. Mas eu quero saber como é que chegou nesse ponto, assim, desse processo do jardineiro a criar o teu jardim, até lidar com produtos, implementar jardins. Quando é que você começou, o negócio começou a crescer, ter muitos funcionários, você falou? Qual foi o processo até chegar no parque hoje, seu Dário? Então, começamos sempre no sentido assim de buscar o melhor para o nosso cliente. Claro, para nós e para o nosso cliente. E eu tenho conversado isso com a equipe, né? E que sempre que surge uma ideia, essa ideia tem que ser boa para a empresa, boa para o cliente e boa para eles, certo? Tem uma ideia de melhorar o processo de trabalho, ele tem que ser bom para os três lados, certo? Uhum. Né? Tem que sempre ter um tripé aí de ser bom Perfeito. para eles, mas ser bom para o cliente e bom para a empresa também, né? Uhum. Porque, claro, nós precisamos todos de Tem que resultados, ter esse certo? equilíbrio, né? Tem que ter esse equilíbrio. E é bom quando é bom para todo mundo, né? Mas assim, sempre buscando isso, claro, treinando e fazendo com que a equipe crescesse junto com a gente. Isso não é diferente hoje, né? A gente precisa fazer com que a equipe cresça para a empresa ir melhorando, certo? Mas na busca disso, nós começamos por dificuldade de compra de grama, começamos a produzir grama. Com toda a dificuldade do mundo, financeira e tal, mas começamos a produzir um pouco de grama para a gente poder implementar os nossos jardins com a qualidade que a gente queria. Porque Antes disso vinha da onde? antes eu comprava de São Paulo e comprava de uma outra empresa aqui de Joinville, que era uma empresa de jardinagem que dificultava a compra para nós, certo? Para não ter concorrência. Isso. Mas eles também produziam. Também produziam e faziam jardins. Eu não faço ideia de como é que faz grama. Então, não é algo difícil, mas também não é algo tão Não, fazer tão grama até simples não assim. acho, pô, fazer grama que nem plantar cebolinha. Mas como é que faz isso se tornar um produto? Como é que eu vendo grama? Isso para mim é mais Então, difícil pensar. nós vendíamos ela sempre em leiva, né, nos pedaços Uhum. E uma camada. e uma camada de terra, mas a camada Aham. é pequena, né? Mas no começo lá, quando Mas nós esse plantamos, processo de tirar de lá para vender que eu nunca vi como é que faz. hoje se faz com máquina. Nós já fizemos com máquina no tempo que a gente já deixou de fazer isso hoje, mas a gente fazia. Mas no início era na cortadeira, na mão. Era Nossa, um negócio raiz assim, mesmo. é raiz. Mas aí depois tivemos a dificuldade de comprar lírio amarelo, que é o Hemerocallis, né? Por isso o Parque dos Hemerocallis. Hemerocallis é o nome científico dessa planta. Mas assim, quando a gente começou a fazer isso, isso foi por uma venda. Na verdade, teve um cliente que me chamou na empresa e me pediu uma planta que fosse de baixo custo de manutenção, que de preferência florescesse uma época do ano, né, se possível, mas que não tirasse a visão que ele tinha na frente da sala dele, porque ele tinha um gramadão e uma visão assim livre, né, de liberdade. E ele queria algo que fosse baixo, mas que tivesse um custo menor do que a grama. E eu fui logo numa mancha de lírio amarelo. E aí, quando começou... bom, tive algumas reuniões com ele, sempre dando outras sugestões de outras plantas, mas sempre voltava na mancha amarela. E acabei convencendo ele de fazer esse canteiro de lírio amarelo, porque ia ser uma mancha amarela. E aí, quando começou a florescer, não era só amarelo. Tinha laranja, vermelho, marrom, laranja dobrado, e umas 7 ou 8 cores no meio do amarelo. E isso foi um problema? Na verdade, para ele foi, porque eu prometi para ele uma mancha amarela. E eu recebi uma ligação dele, e ele... O negócio tá colorido demais aqui, Dário. não, e aí ele disse, Dario, eu me lembro que você me convenceu a fazer esse canteiro por ser uma mancha amarela. E isso é amarelo? Eu olhei para ele e digo, não é, né? Ele disse, então, eu quero essa mancha amarela, não quero ver nota fiscal na minha mesa,
resolve isso para mim. Ele falou e me mandou embora da sala dele, Uhum. certo? E eu saí de lá não chateado com ele. Ele tava assim, com toda a razão, certo? Por Uhum. mais que hoje tem. Qual era o combinado? Quando eu conto essa história, às vezes, tem gente que pergunta: Nossa, mas por que que o cara não deixou o canteiro colorido? Eu digo: Graças a Deus que não deixou, porque senão a gente não teria transformado. Você se especializou. Sim, e não teria transformado. Quer dizer, por causa disso que chegamos no parque, Uhum. certo? Na verdade, eu vou contar isso também, mas aí, de lá do meio desse canteiro, eu digo, poxa, eu não entendo nada de botânica, mas eu liguei, claro, para o cara que tinha me vendido as mudas, Que era de Joinville, chateado não? com ele, sim, de Joinville, chateado com ele, né? Porque eu digo, poxa, eu comprei amarelo, agora tá florescendo outras cores, como isso? Não, Dário, isso mistura assim mesmo, isso é assim mesmo. Eu digo, não pode ser, poxa, eu não entendo nada de botânica, né? Mas isso não pode ser assim. E aí, pedi outras mudas para ele, né? Então, para replantar, ele disse: Não, se você quiser, você vai comprar. Eu não vou te dar muda alguma, porque isso é assim mesmo. Digo: Bom, tá bom, eu compro, mas eu posso ir aí ajudar a preparar essas mudas? E aí, como era a época de floração, tinha a maioria das torceiras era amarelo, mas no meio desse lote de amarelo tinha todas aquelas outras cores, mas assim, eram separadas por torceiras. Não era uma planta. Não era uma planta assim que cresce como cebolinha, uma grudada Aham, na aham. outra. São torceirinhas. Uhum. E aí eu comecei a pensar, esse negócio é manejo, não é porque ela muda de cor por estar plantado perto. Não é aleatório. Não. E aí, claro, se você arranca tudo junto, ela tá misturada, bom, você Perfeito. só vai aumentando essa mistura. Uhum. E aí eu cheguei no outro dia lá no cliente, então, fui tirando, peguei uma Separou as flor, mudas. fui pegando uma flor, fui tirando aquela cor, depois outra, e fui separando as cores. E fui pensando, vou ser produtor dessa planta. E cheguei à noite em casa, falei para minha esposa, digo, nós vamos produzir essa planta e vamos ser o melhor produtor dessa planta no Brasil. Mas tu já queria focar no amarelo? Não, Você queria na espécie. na espécie, certo? E aí eu já separei as cores para plantar elas separadas por cor, certo? E tem quantas cores? No mundo hoje, mais de 55 mil. Você tá louco. É muita Não, é cor. sério. Mas assim, nós temos hoje, Mas que muda o quê? aqui, Pigmentação, as manchas? sim, muda pigmento, muda cor, muda forma, muda tamanho. Mas dessa amarela que você plantou no jardim dele era uma parada, era um Sim, amarelo só. era um Ou amarelo eram só. vários amarelos? Não, era um amarelo só. Existem Outros amarelos. outros amarelos, certo? Aham. De tonalidades diferentes, tamanhos diferentes, com aroma, sem aroma. A maioria são sem aroma, mas hoje nós temos uma cultivar brasileira que tem aroma, que foi... Tu aí conseguiu fazer por fim uma mancha amarela. Sim, hoje tem vários. Hoje Dá tem uma lá amarelo. naquela lá. Você conseguiu deixar teu cliente feliz? Claro que sim. E aí, a partir dali, surgiu essa ideia de ser produtor dessa planta, de ser o melhor produtor dessa planta no Brasil. E aí começamos a buscar literatura, buscar... E tinha muita informação? Não tinha nada. Caramba. E aí, quando jovem, eu não gostava de inglês. Eu digo, nunca vou precisar disso. E fiquei falando isso durante anos, né? E aí depois, por causa dessa... Mas o alemão era bom, mais ou menos. mais ou menos. Porque, claro, somos de descendência alemã, eu, minha esposa, né? Lá em Pirapiraba O avô, é o segundo idioma, né? a bisavó, que eu ainda conheci da minha esposa, falava só alemão, o avô, a avó também falavam alemão, então, claro que a gente tinha que ter... Mas, assim, consigo me virar no alemão. Uhum. No inglês hoje é razoável também, não falo fluente, mas consigo, porque andei estudando um tanto também, depois de... Numa floricultura você se vira. Sim. Mas, e aí a gente acabou indo, conhecendo um pesquisador lá no Instituto Agronômico de Campinas, que estava começando a pesquisar essa planta, e não tinha nenhum produtor apoiando o projeto, aí num convênio de apoio à pesquisa, de apoio financeiro e também de pesquisa de campo mesmo. E isso começou em 95, e aí em 1998 a gente, junto nesse projeto, numa reunião lá em Campinas, a gente descobriu, através de um outro pesquisador, que tinha ido para os Estados Unidos, tinha visto muita coisa lá, e falou, por que vocês não vão para os Estados Unidos? Tem muita coisa lá. E aí o Dr. Fernando, que era o pesquisador lá do agronômico, fez contato com um amigo americano, o cara mandou uma caixa de catálogo de produtores lá dos Estados Unidos, e aí nós começamos então a preparar um processo de importação junto ao Ministério da Agricultura, levamos 2 anos para ter essa autorização. É porque eles querem tudo Tem aí uma série de coisas, mas assim, quando... pode se tornar uma praga. Uma praga, assim, não.
processo é correto, Uhum. certo? Né? Assim como a gente estava conversando em off, que de algumas coisas assim que aconteceram de lá para cá, mas também do Brasil para outros, né? Se tira Uhum. uma planta do habitat natural, isso pode realmente virar uma praga e trazer pragas junto com as plantas. Mas o processo foi feito, levamos 2 anos para conseguir autorização, a gente foi, trouxemos, essas plantas passam por um quarentenário, né? Lá no próprio Instituto Agronômico, foi montado aí várias bancas de vírus, insetos, e uma série de, de, de análises que foram feitas, né? Teve duas plantas que a gente trouxe que tinha alguma coisa lá que não existia aqui no Brasil ainda, então essas plantas foram incineradas, né? Concordo com isso, o processo Uhum. é muito legal, E muito bom, necessário também, né? necessário para ter esse cuidado, porque a gente também não quer trazer coisa que não existe aqui no Brasil. E nessa viagem aprendemos desde de desenvolver uma nova cultivar, de fazer o cruzamento e de desenvolver uma nova flor, que fazemos isso agora e normalmente a cada ano a gente faz lançamento de nova flor. E isso é muito prazeroso, é a parte mais sensacional, assim, que mexe com o meu coração e com o coração. Quantas já lançaram? Nós já lançamos aqui, agora no Brasil, 84. Nossa, é muita, bicho. Mas tem, claro, quase 30 anos, né, quer dizer, tem 30 anos desde que a gente começou, Uhum. ou decidiu por produzir, claro que 27 a gente começou com um convênio e aí depois, né, fomos trabalhando muito e aprendendo muito com o Dr. Fernando lá do IAC, né, ele infelizmente é falecido hoje, mas aprendi muito com ele e com os americanos também, né? Uhum. Nessa viagem em 2000, um americano me associou na American Society, que é uma sociedade americana, que tem lá 13 mil associados nos Estados Unidos e mais uns 180 no restante do mundo. Então, eu hoje sou o único brasileiro a ser associado a essa sociedade. Mas todo mundo ligado a essa espécie É ou essa espécie. a essa espécie? Né? Existem outras Uhum. sociedades de hibiscos, de orquídeas, Uhum. de um monte de outras plantas, mas dessa espécie. E aí, visitamos nessa mesma viagem um produtor lá no estado do Tennessee que ele fazia um evento para essa planta e convidava as pessoas para vir ver. Ele construiu um jardim, mas um jardim que era grama, hemerocallis, e o pessoal podia visitar esse jardim e depois também visitar o campo. E eu, na hora, E quando eu... você não tinha isso ainda? Não tinha. Mas eu tinha o campo e não tinha essa ideia, certo? E aí, quando eu vi isso, na hora eu comecei a pensar, eu tenho que fazer isso no Brasil. E aí, bom, aí começou esse negócio, né? Tô aqui em Joinville e muita coisa que acontece na floricultura brasileira começa por São Paulo, Campinas, Olambra, tal, né? E eu digo, poxa, mas eu não tenho O dinheiro para Lambra é ir para muito lá. forte, né? Sim, eu não tenho dinheiro para ir para lá, para montar uma estrutura lá. Então eu vou fazer isso aqui em Joinville mesmo. E aí começamos, pegamos uma parte daquela área que era de produção de grama, fizemos um jardim onde tinha, pela umidade nossa aqui, quantidade de chuva, a gente fez um caminho de brita, gramado e uns canteiros de hemerocallis. E saí na rádio aí, como o cara fazia lá nos Estados Unidos, a gente foi Fiz uma tourzinha. distribuindo convites nas escolas, nas empresas que a gente prestava o serviço e tal. E convidamos as pessoas para vir ver então esse tal do hemerocallis. E aí, a surpresa geral era, primeira pergunta era, por que esse nome, Dário? Não tinha outro nome para dar para essa planta? Lírio amarelo. O lírio amarelo era o nome conhecido, mas é hemerocallis. E aí o pessoal não conseguia nem pronunciar Uhum. isso no início, mas a gente foi explicando que tem a ver com a principal característica da planta, de cada flor durar apenas um dia. Quando eu falava isso, o pessoal dizia, nossa, que tristeza. Eu digo, não é triste, é É legal. o ciclo. Porque assim, esse nome, hemerocallis, vem do grego, Uhum. e que tem tem relação com a principal característica da planta, que é cada flor durar apenas um dia. Então, tem gente que não acreditava que isso era assim. Eu digo, bom, faz uma anotaçãozinha lá na flor, e você vai ver que ela abre de manhã, de madrugada, e à noite fecha, no outro dia é outra, e assim por diante, e cada dia uma nova florada. Então, esse nome vem do grego hemero, que é dia, e calis, beleza, ou beleza De por um um dia, Uhum. ou beleza de um dia. E assim a gente foi explicando isso muitas vezes, né? Muitas vezes por dia.
E durante muitos anos a gente foi falando desse Merocardis e fomos fazendo esse evento, que na verdade no primeiro evento lá passaram 1.500 pessoas. Para nós foi uma surpresa Uhum. e todos também ficaram surpreendidos, né, com o campo, com a beleza das flores. Isso foi há quanto tempo atrás? Isso há 22 anos, 22 anos. né? Foi a primeira versão do jardim lá em 2001. E aí depois a gente também... E a outra pergunta era, tá, gostamos das plantas, mas como que eu uso essa planta com as plantas que eu já tenho lá no meu jardim? Uhum. Aí então começamos a construir um paisagismo. Convidei um amigo meu o Jordi Castan, que trabalhava com projetos de paisagismo. Eu tinha executado muitos projetos dele, para ele nos ajudar nessa questão do projeto. E aí então fomos construindo, aumentando essa área de jardim, construindo um paisagismo. E começamos a gostar desse negócio. E fomos aumentando a área de jardim, fomos aumentando. Mais um pedaço, e mais outro pedaço, mais outro jardim e tal. E aí, depois de algum tempo, começamos então a sonhar com o parque, né? E aí então, primeiro começou o começamos a sonhar em 2005, basicamente, com o parque, mas aí em 2009, numa viagem que fizemos de férias para a Europa, num parque lá no sul da Alemanha, eu com a minha esposa decidimos então por acreditar nessa ideia e de levar isso em frente, onde todo mundo nos chamou de louco, de novo, né? Me chamaram de louco quando eu saí lá do escritório para Mas trabalhar o de louco que jardineiro. não sai de casa, né? Porque é uma coisa que não é tão fora da realidade. É fora da realidade pra mim, que só tem suculento e cacto. Mas pro cara que já tava imerso no negócio... Mas aí, assim, foi de visitas a gardens lá nos Estados Unidos e depois na Europa que a gente foi realmente dizendo, poxa, temos que fazer isso lá. E na Europa tem muito ainda, né? Tem Muito. bastante. Estados Unidos também, tem no Canadá, tem outro parque sensacional. E então começamos a nos preparar. Levamos aí de 2009 a 2014 para tomar a decisão mesmo e então investir nisso. E claro, nesse período de 2009 a 2014 a gente passou a se preparar com mais Planejar. estrutura, Uhum. planejar tal. E aí, em 2014 a gente passou a cobrar ingressos, porque até então não cobrava ingressos. Uhum. E aí, claro, Eu perdi essa oportunidade. muita gente muita gente estranhou essa cobrança do ingresso, mas não tinha como a gente pensar no parque sem o ingresso, né? Então, passamos a cobrar o ingresso, tivemos, num primeiro momento, uma queda assim, no número de visitantes, mas a gente vem crescendo ano a ano. Claro que Uhum. durante a pandemia E o turismo também tivemos vem uma crescendo, queda. né? Um movimento Tenho natural. que agradecer aí a equipe da Secretaria de Turismo, a Prefeitura, nesse momento, né, que acredita e que está investindo nesse setor do turismo agora Né, o Guilherme já veio duas vezes aí, o Gui. nessa última gestão aí. Tem sido muito diferente todo o incentivo, toda... O Guilherme e a como é que Francine fala? são bem empenhados mesmo, assim, eles Sim, são bem sim. apaixonados por isso, né? São da área de turismo, né? Então isso tem sido muito interessante, Uhum. né, para o parque, para a cidade inteira, né? Se tem mais turistas na cidade, automaticamente tem mais Todo mundo, é turistas bom lá, pra né? todo mundo, Então, pô. melhorando, claro, os pontos públicos, né? Mas como o Parque dos Emerocales é um parque privado, né, a gente vem buscando e vem sempre... é um negócio assim que eu com a minha esposa e meu filho temos isso, assim, é coisa que carregamos. A gente gosta de estar inovando o tempo todo, de Como é que é o nome do teu buscando. filho, Solar? Tiago. Thiago. E o Thiago também tá de ponta cabeça no no Tá projeto? lá. Ele, a minha nora Morgana, tenho duas netas, a Maria e a Melinda, que gostam do parque também, Uhum. né? E então é algo assim que nos anima a continuar trabalhando, a continuar melhorando e de deixar um legado para eles, para a família, mas também para a cidade nesse sentido, Não, né? isso vocês já estão deixando, tenho certeza disso, tenho Então, certeza. e agora, nesses últimos anos, a gente vem trabalhando, assim, claro que quando a gente começou a pensar no parque, a gente também começou a pensar em outras plantas, né? Em outras coleções, porque seria muita pretensão nossa querer que todo mundo se apaixonasse por Hemerocallis, né? No começo, claro, que era... E várias vezes, né? né? Então, nessa busca, a gente começou a trabalhar outros jardins com outras plantas. Então, temos também a parte, assim, com a experiência que tivemos nos jardins fora, temos o jardim interativo,
que é De sensações? uma parte do jardim que a gente deixa de só contemplar para interagir com as coisas do jardim. E é uma parte que a gente está aí, provavelmente até durante esse ano aí a gente vai estar melhorando, expandindo esse espaço para trazer outros atrativos e tal. E vem buscando sempre inovar, buscar outras coleções. Claro que trabalhamos depois com os sampatins, ou os beijinhos, mais conhecidos beijinhos, mas temos um espaço sensacional, que é o Jardim do Sol, né, onde fazemos 3 mudanças por ano. Né, os sampatins, os beijinhos, eles ficam de agosto a dezembro, de janeiro a início de maio, as lantanas e angelônias que atraem as borboletas. E em maio, né, a partir do dia 12, a gente vai mudar, então, para preparar e plantar os girassóis que florescem na segunda quinzena de julho. É rápido E assim? É rápido, é rápido. É um negócio impressionante. A florada é 15 dias, certo? Aham. Mas é sensacional a gente ver esse processo da semente, da germinação, o crescimento. Muito E a rápido. florada é algo espetacular. Aham. Esse, Então, esse falou sobre os ciclos, esse Odário, eu fiquei pensando. Você falou que o Heminocaris é uma planta, uma flor de um dia. sim, ele tem um período de floração, E certo? qual que é esse ciclo dele? Esse período de floração é de outubro a fevereiro, certo? Ah, mas é bastante, pô. É bastante. Mas, assim, o auge da florada é novembro. Aham. Então, outubro, novembro e É dezembro... uma planta, uma flor de verão. De verão. Primavera, verão, né? Uhum. Mas é uma planta espetacular. Aí, junto com isso, a gente vem trazendo outras espécies, que é os beijinhos também, que florescem, então, entre agosto. Eles florescem o ano inteiro, na verdade. Mas Uhum. a gente tem, no Jardim do Sol, essas 3 mudanças, Uhum. que justamente é para a gente sempre estar... É uma questão técnica, né, de rotação de cultura, Uhum. mas também de trazer outros atrativos. Não, Né? para o público é interessante, né? E assim, para quem gosta mais de borboleta, vem março e abril. Me fala dessa. É a época que a gente tá. É a época que a gente tá vivendo lá no parque agora, né? Isso. Das borboletas, que falta poucos dias para acabar, então você que não foi ainda, corra. Me explica como é que funciona isso. Qual que é que borboleta que vem? Por que elas vêm? Na verdade... Como é que elas não tragam tudo? Porque elas são predadoras de plantas, não? Não, as borboletas não. Na verdade, é antes delas, né? Então me explica, Porque, vai. as borboletas é um resultado da lagarta, né? Precisa ter lagarta para depois... Mas elas não chegaram, já vieram borboleta? Não, tem. Acontece lagartas, mas não na mesma quantidade. Por exemplo, assim, a gente sempre vê lagarta por lá, a gente procura não matar, não passar veneno e tal, porque nos ajuda na quantidade de borboletas, né? Uhum. Mas... Aí tem que conhecer o ciclo da borboleta também, não bastava saber o ciclo da flor, né, Saudade? Não, é saber, é entender, né? Se fala muito da questão do equilíbrio ecológico, certo? Uhum. Mas com facilidade, nós, ser humano, tem esse negócio, viu lagarta, viu algum inseto, mata, Uhum. né? Isso é uma questão, assim, de instinto do ser Uhum, humano, certo? uhum. Mas a gente tem, né, tem trabalhado com as plantas e não só com as plantas, né? Agora, entendendo um pouco esse ciclo, tanto dos insetos, e saber que os insetos, a grande maioria dos insetos são aliados nossos e não Contribuem. inimigos nossos, Uhum. né? E contribuem muito para essa questão do equilíbrio. Nós temos, então, plantamos as lantanas. A gente sabia que as lantanas, na verdade, não pensamos nas borboletas, certo? Eu estava buscando uma planta entre janeiro e abril para que fosse, digamos, uma planta que não tivesse muita necessidade de água, para a gente diminuir custo com a irrigação. A água a gente tem, claro, do lençol freático, e a gente tem um grande açude lá que a gente faz reservatório de água da chuva para usar para irrigação. Mas tem energia, certo? Uhum. Energia elétrica que, então, precisamos, né? Então, para a gente economizar isso, e claro, também para ter uma planta que tivesse menos necessidade de água, que fosse mais resistente aos ventos das tempestades de verão, e já sabendo que atraía borboleta, mas não fazia ideia da quantidade. Uhum. Fizemos um teste há 4 anos atrás, e aí foi uma surpresa a quantidade de borboletas que apareceram, De certo? todo tipo? Assim, praticamente tem uma que é predominante, mas a gente contou lá, tem umas 12 espécies diferentes. Então, Uhum. quando a gente chega assim, olha de bate-pronto, parece que é uma espécie só. Aí depois a gente Uhum. vai olhando mais no detalhe e tal, vão vendo
uma série de diferentes borboletas lá e numa quantidade espetacular. É algo assim. Eu sempre digo que nós temos tido também o privilégio de, não, claro, de cuidar no parque, mas nós temos pequenas propriedades no entorno do parque que são pastagens e que não é usado agrotóxico, certo? O pessoal roça lá no trator ou na foice mesmo tal, e que não é usado agrotóxico. Então isso ajuda muito nessa criação de borboleta, certo? Então não são É um criadas ambiente todas, saudável para ela. não são criadas todas ali dentro do parque, né? Tem muita gente que chega lá e pergunta, nossa, mas com essa quantidade de borboleta não tem muita lagarta? Não tem, né? E a gente, claro, fica sempre atento a algumas lagartas que machucam, né? Que se encostar, queima, tal, esse negócio assim. Nós chamamos de mandorová no Paraná. Quando isso acontece, que a gente vê, a gente não mata, certo? A gente corta a folha, ou corta o galho e leva ela lá para dentro da mata e deixa ela se virar lá por dentro da mata, né? Só para evitar algum acidente com algum visitante. E também criamos, agora falando nessa questão dos insetos, a Vila dos Insetos. Na verdade, é algo que, da experiência que a gente vem desses anos todos, minha também, né? De pensar assim, poxa, tem um tipo de abelha que ela, no inverno, ataca um tipo de uma trepadeira que eu tinha lá e que gosto muito da flor, mas como no inverno tem pouco pólen, pouco tal, e a abelha vinha, um tipo de abelha lá que tinha um ninho lá em cima de uma árvore lá, uma colmeia lá, e ela vinha e comia o botão da flor já para pegar o pólen dentro da flor e não deixava a flor abrir. E a primeira coisa que pensei foi matar. Dar um jeito de detonar lá com a colmeia. Mas como estava lá em cima da árvore, levei umas 2 semanas até criar um plano. Criar um plano, mas aí veio na mente de, poxa, Deus criou essas abelhas com algum propósito, né? Então, não vou matar, eu vou tentar buscar uma forma de passar algum repelente ali para elas desistir da flor. Eu lembrei de óleo de alho, óleo de crisântemo, óleo de nim, que são óleos concentrados e que a gente mistura com água e aplica e repele, não mata. E com isso conseguimos ver a flor e não matar as abelhas. E uma outra experiência muito legal que aconteceu... Mas daí você tem essa abelha lá? Sim, continua lá. Mas ela tá vivendo do que essas abelhas? Não, vai viver de outras... Vai achar outra planta para... Vai achar outra planta, certo? Porque também não é uma grande quantidade. Pô, tem um pergoladozinho lá, tal, né? E que tem algumas flores lá. Tu era só mais um alimento no cardápio dela. Claro. Então ela sai dali e vai buscar outra coisa. E aí, então... e agora, justamente, ela também floresce em julho, essa trepadeira. Então, agora ela tem néctar, tem pólen em outras flores que a gente planta lá. Então, não... E aí, uma outra coisa que aconteceu justamente no primeiro ano com as borboletas foi um senhor de Blumenau. Eu sempre digo assim, eu sou de descendência alemã, né? Já tenho mais de 60 anos. E assim, da nossa idade para cima, normalmente... Todo o povo alemão não é de expor seus sentimentos, né? Muito mais fechado. E tinha um senhor de Blumenau... Bom que você sabe disso, não foi eu que disse, foi você que falou. Não, mas sou ciente disso. E aí, num dia desses lá, num sábado de manhã, tinha um senhor lá caminhando entre os canteiros e entre as borboletas, falando com ele mesmo, né? E gesticulando. Eu chegando nele assim, e ele... falando, nossa, que lugar sensacional, nunca imaginei na minha vida caminhar num jardim ou num espaço com tanta borboleta, né? E daí eu cheguei nele, disse bom dia, tal, e assim me apresentei. E aí ele disse que coisa mais espetacular, né? Nunca imaginei tal. E aí fomos falando, conversando, ele perguntou meu nome, né? E conversamos um pouco. E aí chegou a esposa, a filha, a neta que estava com ele, e aí deixei eles caminhar lá para a trilha, foram brincar lá no outro espaço que a gente tem lá. E aí, de repente, me encontro com eles no outro lado, já quase na saída. E aí ele comentou comigo, ô Sadário, pô, não gostei de um negócio aqui. Eu falo, não, o que também preciso saber, né? Aí eu disse, não, desse circuito que você montou lá atrás, tal, minha neta me fez correr umas 3 vezes lá e eu tô morto aqui. Eu digo, mas é bom a gente fazer um exercício, né? As minhas netas também me fazem correr lá.
E aí ele olha para um arbusto que está do lado direito dele assim, que estava assim cheio de lagarto, mas cheio, né? E estavam assim quase sem folha já. A primeira reação dele, ele disse: Bolsonaro, mas vai deixar as lagartas acabar com o seu arbusto aí? Não tá vendo que tá comendo tudo? Aí eu pensei um pouco comigo, bom, ele gostou das borboletas lá. Eu digo, mas o senhor não gostou das borboletas lá no outro lado? Ah, gostei. Eu digo, tá, mas só fiz. Tá, mas. Tá interrompendo o ciclo. Aí ele, disse, ele colocou a mão na cabeça assim e disse, nossa, mas como eu não pensei nisso? Que é o ciclo, né? Sim, se a gente quer ver borboleta, tem que deixar as lagartas viver, né? Pra Uhum. virar casulo, depois virar Uhum. borboleta, né? Faz parte desse processo. Né? Assim como os sapos, como as pererecas, como né, Uhum. todos. Ou o mosquito, né? O mosquito não, a libélula, por exemplo, que a gente não vê nas cidades. E a libélula é o principal predador do mosquito da dengue. Né? São coisas assim que... E quanta gente mata se vê também, né? É, né? E se Que é um assustam. mosquito grande, né? Na É um verdade pernilongão. as crianças se assustam porque não vê nas cidades. Uhum. E não é algo aqui de Joinville, né? Normalmente nas grandes Mas se cidades. vê-se mais, talvez nós ia ver menos gente com dengue, talvez. Claro, claro que sim. Mas por que que isso não acontece? Porque os nossos córregos, lagos, estão todos poluídos, né? A Uhum. libélula se procria em local com água pura, Uhum. não poluída, né? Então, essas coisas aí todas fazem parte desse grande desequilíbrio. Uhum. Né? Então, infelizmente, nas grandes cidades a gente não tem mais a criação das libélulas naturalmente. Tem que ir pro campo. E aí eu sempre digo, né? Tem gente que se preocupa muito com as bromélias ou com água, às vezes numa folha de palmeira que cai da palmeira e tal, fica viradinha ali para a água dentro. Ou lá na trilha, tem muita gente que pergunta, né? Nós temos uma trilha numa área de Mata Atlântica que tem lá, e às vezes quando chove, para a água nos buracos, naturalmente, né? Que ela está infiltrando no solo. Uhum. E aí pergunto, nossa, e a dengue? A dengue não acontece em material orgânico, né? Não acontece numa poça de água, por exemplo, porque a água não é limpa, né? Ela acontece em material sintético, Uhum. ela acontece em lata, pneu, plástico, pode acontecer numa tampinha de garrafa, Uhum. virado, né, que para a água dentro, certo? Uhum. Numa Que eu acho que é o garrafa, numa mais difícil de lata, tal. controlar, inclusive. Então essas coisas assim, nós temos que cuidar, caprichar muito com a questão assim do lixo, das coisas assim que às vezes, eu escuto muito esse negócio, não dá nada. Uma Não dá tampinha, nada. uma Tá dando garrafinha, toda semana tá né? dando um nada aí. Então, essas coisas a gente precisa tomar esse cuidado, né? Claro, de caprichar no nosso espaço, mas de caprichar, de ver, não jogar lixo na rua, não jogar uma garrafa de água, uma lata, Uhum. alguma coisa aí na beira da estrada, tal, porque vai em algum momento tá pegando a gente. Com certeza. O seu Dar, daí nessa vila dos insetos lá, você colocou o ciclo da lagarta, não? Lá a gente tem, na verdade, nessa Vila dos Insetos, a gente montou, primeiro imaginamos onde é que esses insetos moram na natureza, e reinventamos e facilitamos, na verdade, a vida dos insetos na questão da hospedagem, de moradia, tal, coisa assim, e usamos, normalmente, pedaços de madeira, troncos, às vezes, assim, a gente tem isso em casa, e pode montar isso em casa, de uma forma simples, lúdica com as crianças, na verdade são ou toquinhos de bambu, toquinhos de madeira, né, onde tem desde das joaninhas, o próprio local porque normalmente onde é que a lagarta coloca que vira casulo? Em local protegido do vento, da chuva, Uhum. debaixo de folhas, de alguns troncos, né? E as vespas, as abelhas solitárias, né, de criar locais um pouco mais protegidos do sol forte, da chuva, tal, para que elas consigam se hospedar, se reproduzir, Com segurança. morar com segurança, né? Uhum. Porque para os insetos nós somos gigantes, né? E com esse negócio desse instinto de ser humano matar, 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 eles precisam ficar Cada vez mais mais escondidinho. protegidos, né? Uhum. E isso pode ser feito em casa, né? Nós fizemos a vila lá também para motivar as pessoas a fazer isso em casa Ter um e canto para isso. ajudar, né? Porque tem muita gente que acha primeiro que é inimigo, depois que acha que joaninha é só para bonito, Uhum. né? E na verdade nos ajuda no controle de pulgões, de ácaro, de uma série de insetos que realmente fazem mal, mas que
praticamente a gente não enxerga, certo? Uhum. Que estão nas plantas, sugando a planta, né? Criando problema para as plantas e tal, mas que nos ajudam, né? E as joaninhas nos ajudam muito nisso, as vespas e esses insetos que são os insetos bons, os insetos amigos nossos que nos ajudam muito. E a vila está justamente para mudar esse conceito nosso de ser humano, de matar tudo, né? Uhum. De enxergar os insetos como inimigos nossos. E também para motivar as pessoas a fazer isso em casa, mas principalmente para mudar esse Conscientizar, né? conceito. Sim. Dar uma conscientizada. Nesse ciclo de vocês lá dentro do parque, agora quem quiser ver borboleta, esse é o momento e tá acabando. O próximo é o girassóis já? O próximo é o girassol. Acabou o girassol. Vem os sampatins e já logo começa também a época dos emerocários. Uhum. Né? Então é algo assim. E trabalhamos lá. Nós temos um slogan lá no nosso Instagram que fala que lá é primavera o ano inteiro, né? Uhum. Então a gente vem Tá sempre em plantando e planta. replantando e sempre tem flor, Aham. certo? Temos o espaço das tropicais também, que são plantas que florescem também em épocas um pouco diferentes, mas principalmente no verão. Mas tem algumas espécies que também florescem no inverno, então são plantas assim exóticas, algumas, né? Porque uma boa parte dessas tropicais são de origem asiática, né? Indonésia, Tailândia, Nova Guiné e tal. Mas assim, tem uma diversidade de plantas muito grande que a gente vem trabalhando isso e sempre buscando. Quando a gente vai conhecendo, a gente vai trazendo e vamos... E essas informações, elas estão lá pelo parque. Tipo, o cara que eu tô na frente de uma planta que eu não conheço, eu tenho a informação. Tem informação, mas pelo nosso pessoal, né? Aham. Comigo e com outro pessoal O nosso que instrutor tá trabalhando. vai... A gente tem evitado placas, porque a gente tem mais foco no paisagismo e menos na questão botânica, certo? Uhum. Nós não somos um jardim botânico, e sim somos um parque de flores e plantas, né? Uhum. Então, o jardim botânico ele tem essa obrigação de toda planta estar identificada. Aham. Claro que tem muita gente que questiona e nos motiva e está sugerindo que a gente coloque, ao menos em algumas plantas, a informação com Não, é nome, porque essas origem mesmo e que você tal. falou que são de outros continentes é até interessante, né? Porque o cara não faz nem ideia, né? Sim, O cara sim. acha que é só uma toceira de mato, às vezes é uma planta. Não, mas tem algumas plantas que surpreendem, assim como tudo aquilo, assim, boa parte das plantas que quando eu vejo, conheço e que me surpreendem, eu tento trazer para cá, claro, tento ver primeiro a questão assim climática, né, para ver se é uma planta Você não vai morrer que também, né? cresce, que ao menos cresce, né, porque tem uma série de plantas que não florescem, sim, só dão de folha, mas tem uma série de colocáceas, alocáceas, xanthosomas, tal, que são as coisas assim espetaculares de folha. Tem desenhos diferentes, tem tamanhos diferentes, tem uma diversidade de plantas excepcional, né? Somos basicamente o parque que tem uma grande coleção de plantas tropicais, por uma questão climática nossa, né? Uhum. De estar em Joinville. Melhor para as plantas aqui. Tem gente que não gosta da chuva, eu digo que maravilhoso é estarmos aqui em Joinville e a quantidade de chuva que temos. Para as plantas é ótimo, né? Claro, estamos numa estufa natural, né? Uhum. Então, para uma série de plantas muito boas. Claro que a gente não pode pensar em lavanda, não pode pensar em algumas plantas que preferem um clima mais frio e mais seco do que nós temos aqui. Mas, por outro lado, temos uma oportunidade também tremenda, por outro lado, todo o outro resto. de ter aí umas plantas muito diferentes e que tem, assim, encantado e surpreendido muitos visitantes que nos visitam. Isso nos alegra muito. Claro que a gente trabalha para isso, mas aquilo que tem encantado o nosso coração, a gente tenta trazer para plantar. Claro, estando aqui no Brasil, né? Uhum. Porque a gente fez a importação dos emerocálios, muita gente nos pergunta, Dário, mas como é que você trouxe isso? Como é que trouxe aquilo, né? Porque tem muitas plantas de outros países, mas a grande maioria delas eu já comprei aqui no Brasil, já estão aqui, né? E claro, fizemos a importação dos emerocálios, né? Oficialmente, e as outras plantas já comprei todas aqui, né? Se veio de semente, como é que veio? O Brasil, não sei, né? Não tenho isso a fundo. Sei que a gente tem trabalhado com plantas também, que a própria Sakata, que é uma empresa japonesa que tem sede aqui no Brasil também, tem trazido material para o Brasil, os próprios girassóis, né? Um produto da Sakata que
que vêm dos Estados Unidos, e os beijinhos também, as matrizes também vêm dos Estados Unidos, que também tem origem na Indonésia, Uhum. né? Mas, assim, a gente tem buscado muita informação para poder passar informação para quem tem interesse em saber, em conhecer um pouco mais sobre as plantas, a sua origem, Uhum. a sua forma de reprodução, né? Se alguém quiser saber como é que a gente faz o cruzamento dos hemerocallis, tem o maior prazer de ensinar isso, porque é algo encantador. E você falou que vocês sempre estão lançando Uma cultivar nova. um novo. Isso. E aí, como é que é o nome disso? Como é que fica a questão do Não, nome? aí os nomes são homenagens a pessoas ou a cidades. Ah, Por exemplo, algo que pouca gente sabe, né? A gente também não fica divulgando isso assim tanto, mas sempre que tem oportunidade a gente fala. A gente homenageou uma cidade lá da Suíça, chamada Schaffhausen, que é uma cidade irmã de Joinville, né? E que de lá também, em 1860, vieram muitos colonizadores para cá tal, e Joinville tem um programa de cidades irmãs, e Uhum. então acabei conhecendo há muitos anos atrás a comitiva que vem de lá para cá, às vezes vai pessoal aqui de Joinville para lá também, e numa dessas oportunidades eles trouxeram a comitiva lá no parque, eu acabei conhecendo eles, e, e aí, no outro ano seguinte, quando vieram, visitaram de novo, a gente acabou ficando amigo, e um dia a gente resolveu fazer uma homenagem, mas não só uma homenagem nossa do Parque dos Hemerocallis, ou minha homenagem para eles, mas ser uma homenagem do povo de Joinville ao Uhum. povo de Schaffhausen, Uhum. né? Então, eles lá, né, vibram com isso. Tem Lá saiu uma matéria, flor com o nome da é, cidade, quando legal. floresceu lá pela primeira vez, claro que eles levaram mudas para lá, e, e quando floresceu lá pela primeira vez nos jardins deles lá, eles fizeram uma matéria de página inteira Que falando bacana, dessa que legal. homenagem do povo de Joinville ao povo de Schaffhausen. Que legal, cara, isso é o tal do tipo de coisa que quando a gente começa a escutar a história, você pega lá no começo com um cara que trabalhava com contabilidade e é verdade jardineiro, você não faz ideia que ia chegar nesse ponto, né? Parece que existe uns 100 anos ali entre uma coisa e outra, né? Mas é muito legal, seu Dário, muito legal mesmo saber de tudo isso. Tem muita gente que, em função... Nós temos lá no jardim plantas, assim, centenárias. Mas, claro que não estavam lá, né, antes. Aquilo lá, a área toda, tem gente que me pergunta, mas Dário, você comprou essa área? Não, aí eu conto, né, que isso foi herança da minha esposa, e tem gente que bate na mão assim e diz, nossa, seu Dário, mas casasse bem, né, seu Dário? Mas eu digo, peraí, deixa eu contar um pouco como é que era o terreno. Tem muito trabalho em cima. Tem trabalho, claro que tem o cuidado, tem a bênção de Deus nisso, né? E muito, muito forte nisso, né? Porque da forma como começamos para onde estamos hoje, assim, são 37 anos, tem muito mais do que a vida de muita gente, né? Mas a gente, assim, chegamos de uma forma rápida, né? Da forma como começamos, sem dinheiro, sem conhecimento, a chegar onde estamos hoje. Foi um cuidado, foi uma bênção de Deus Eu espetacular. acredito que sim. Mas assim, nós temos naquele terreno lá, para quem já conhece, quem está nos assistindo aqui e conhece a área hoje, nós temos mais de 30 mil cargas de terra. Porque era dos 90 mil metros que temos lá, 60 mil metros era uma área alagada, né? E a gente precisou primeiro fazer um trabalho de drenagem, depois aterro e claro que hoje, pelas leis ambientais de hoje, a gente não ia conseguir mais mexer nisso, não ia conseguir aterrar, mas na época, quando o meu sogro, ele disse, ó, Dário, esse pedaço vai ser de vocês, esse pedaço do teu cunhado, esse pedaço vai ficar para mim ainda, tal, para eu ter uma garantia. Eu agradeci ele demais, demais, fiquei feliz da vida, mas quando ele saiu de casa lá e foi de volta, eu olhei para minha esposa e digo, nossa, nós ficamos com a pior parte do terreno. Mas ligar. Também cavalo dado não se olha os dentes, né? Uhum. Vamos transformar isso na melhor parte. E fomos trabalhando e fazendo e chegamos lá e deixamos o terreno na melhor parte com alegria, sem rancor, sem mágoa, sem tal, isso aí a gente deixa de lado, Uhum. né? E olhamos sempre para a parte boa e gastamos energia com as coisas boas, não... Mas isso foi importante para dar até mais valor, né? Pra ter um valor muito maior, eu acho. Claro. Então a gente, claro, está muito feliz, né, com todo esse desenvolvimento, com tudo que fizemos e eu sempre brinco, né, que tudo isso foi trabalhando de jardineiro,
né? Quando eu recebo, às E vezes, continua sendo, né? e continua sendo, continua sendo, tenho um prazer em falar nisso, né? De que sou jardineiro e é assim, eu também falo, né? E foi a primeira profissão instituída por Deus, Uhum. né? De cuidar lá do Ele jardim. foi talvez o grande primeiro jardineiro também, né? Então, claro. Que ele fez o Então, jardim. então precisamos dele também, né? Nessa bênção de fazer crescer, de fazer florescer, porque nós plantamos, nós É ele que dá o cuidamos, crescimento, cara. É não, ele que dá o crescimento. claro, temos que fazer a nossa parte, né? Mas ele tem feito a dele É, o espetacularmente. plantar e regar é nosso, o crescimento é com ele, né? E aí eu sempre digo assim que as floradas dos girassóis até agora, nós tivemos 5 floradas e é importantíssimo o tempo bom na florada do girassol. É, o Nós girassol tivemos precisa do sol para girar? Bom, aí é outra história. Na verdade, a flor do girassol não gira pro sol. Sabia disso? Não fazia ideia. Então, é algo que eu já estava trabalhando há 30 anos com jardim e não sabia disso, né? Achava que a flor gira e tem gente que hoje insiste comigo ainda dizendo que gira. E eu digo, bom, só fazendo teste, então, né? Vendo no campo, Vou vendo ficar em algum lugar e tal, observando. e observar, certo? Porque eu também duvidei. Quando a pessoa que me indicou girassol na época da primeira florada, ele falou que não girava, bom, eu fiquei esperando, né? Eu acreditei nele, mas, assim, acreditei Desconfiando. desconfiando. Mas e aí tem gente que me pergunta, mas por que esse nome então, Dário, girassol, se não gira para o sol? Na verdade, é a única planta no mundo que faz o processo de rotação para o sol todos os dias enquanto crescendo. Sim, germinou, tem 4, 5 folhas, a gente vê esse processo. De manhã tá para nascente e de tarde para o poente. Uhum. Chovendo ou com sol, tanto faz. De manhã ele está virado para nascente do sol e de tarde lá no poente. Porém, no momento que ele começa a abrir a flor, ele se posiciona para nascente, a grande maioria dos botões, certo? A grande maioria fica virada para nascente e não faz mais a Não rotação. torce mais. Não, fica virada para nascente. Então é espetacular, até nisso Deus nos ajudou, porque quando sai da porta lá, da parte do Jardim das Águas, das carpas ali, que dá no Jardim do Sol, ele está virado pro lado que a gente Então você chega vai de manhã, enxergar, já de enxerga tarde, em tanto faz. semente já. Na verdade, o girassol que plantamos, essa variedade que plantamos, as duas variedades que plantamos, elas foram melhoradas geneticamente, foi mudadas geneticamente e não tem pólen. Uhum. Então não cria semente. Não, é um híbrido que não produz semente. Morreu? Sim, morreu. É algo assim. Tem gente que me pergunta às vezes, né? Nossa, mas quando acaba a florada, você faz o quê? Vende? Eu vender o quê? Acabou. Não há mais nada. Não há mais nada. Então é só tirar as plantas dali, porque elas estão cumprindo também com uma questão técnica, que é consumir nitrogênio, que normalmente fica em excesso no solo. Uhum. E aí Tem que a tirar. gente tira toda essa parte de massa, aduba as tropicais lá, as outras plantas, tal, vira adubo. Vira produto orgânico. E aí a gente prepara e planta os sampatiens, que é outro encanto. É para mim uma época muito bonita e gostosa, porque é a planta que nos dá assim uma maior intensidade de cor, Uhum. né? Falando, nem os hemerocárides fazem isso, certo? Né? Os sampatiens, o jardim, quando está no auge da florada lá, ele arranca suspiros de muita gente. Que é bem bonito. Algo que encanta, que deixa, assim, é um espaço espetacular, que mesmo para gente, né, que conhece, que já sabe o resultado e tal, até a nós mesmos nos encanta, né? Imagina quem vê pela primeira vez, Ah, ou com certeza. quem vai lá 1, 2 ou 3 vezes por ano, é algo que o jardim ele é vivo, ele cresce, floresce, morre e é plantado de novo e assim sucessivamente. O girassol ele não é amarelo, né? Então ele não tem cor, mas o jardim dos sampatiens e das lantanas a gente vai mudando o layout das cores a cada temporada, certo? Então, mesmo que você veio em novembro do ano passado, por exemplo, você viu um jardim, vai chegar nesse novembro, vai ver outro jardim. O layout das cores é diferente. Ah, Então, a legal. gente sempre vai fazendo uma proposta diferente e nunca foi igual desde o começo lá em 2017. Cada temporada a gente vai mudando o layout e vem trabalhando nisso de uma forma assim com muito carinho, dedicação Uhum. e até para encantar a gente mesmo, né? Então é algo que nos deixa felizes por isso
e de receber as pessoas e de ver a mudança do semblante, de ver pessoas chegando e dizendo, poxa, eu não sei se eu vou entrar porque eu tô com uma dor no joelho e tal. E acaba sendo motivado pelos familiares, ou nós também motivamos, claro, as pessoas a ir, e depois no final da visita, mesmo que caminhou um bom trecho, né, de passar pelos 10 espaços que temos, sai de lá e esqueceu da dor, esqueceu Ah, o tudo, e negócio mudou o semblante, é algo que é espetacular, vale muito mais é uma conexão, né, do que o cara? ingresso claro que nós precisamos ter o recurso para manter e para poder investir e melhorar, mas é algo que nos alegra muito esse resultado. Legal. Saudade, quanto tempo leva, se eu for lá, o passeio, assim, em média, né? Porque provavelmente tem gente que para mais para ver, tem gente que gosta de tirar foto, enfim. E o que mais tem para fazer? Tem café, tem como eu comprar planta lá? Como é que funciona? Tem uma loja de planta, tem um café que funciona aos sábados e aos feriados. E tem, na verdade, o tempo que leva para fazer a visita. Bom, aí vai depender um pouco do quanto você gosta das plantas, de quanto você gosta de fotografia, né? Porque, na verdade, o jardim está super relacionado com a foto, né? Registrar, né? Hoje tem muito esse Que é lance, né, muito da bom para foto. vocês também, né? Claro, né? Mas a gente tem, claro, trabalhado, tem assim, pensado nisso, tem planejado isso para que cada vez mais a gente tenha locais instagramáveis, né, como se Uhum. fala, e isso tudo nos deixa, claro, sempre muito atentos, né, ao comportamento do visitante na busca de locais para fazer as fotos. E aí vai assim, 2 horas e meia. Claro que tem gente que faz meia hora, certo? Mas o cara Uhum. passa caminhando e, na Só verdade, deu uma volta lá dá dentro. uma volta, Se ele só certo? dá uma volta, 30 minutos. É. Se ele parar para ver um pouquinho, uns 45. Ah, não. Se parar para ver um pouquinho, já vai 1 hora e meia. Então, pô, dá um passeio legal já. Tem um espaço, sim. Tem gente que pergunta, mas qual é o teu público, Dário? Bom, as famílias. Desde da criança ao vovô, à vovó, né? É tudo acessível, né? Para cadeira, né? Faz o trecho inteiro. Inclusive a trilha faz com a cadeira. A gente criou também um espaço lá no campo, onde tem o campo de cultivo, mas que a gente está aos poucos transformando no jardim, onde acontece também parte da florada dos girassóis. Foi criado um mirante. Uhum. Falando em mirante, muita gente acha que já é 20 metros de altura. Não. É um mirante que dê a condição do cadeirante enxergar os girassóis na mesma visão que nós temos. Ah, perfeito. Né? Ele pode subir, ele consegue subir a um plano inclinado. Né? Isso é inclusão. O resto é bobagem. Na verdade, a gente tem isso lá, né? Porque eu vi muito em algumas temporadas os cadeirantes enxergando o girassol só por baixo, né? Uhum. Assim, de baixo para cima, né? Eu digo, cara, a gente precisa fazer alguma coisa para que eles tenham essa oportunidade Não, de perfeito. ver os girassóis assim como nós enxergamos, né? Nossa. E uma outra mudança que fizemos agora, durante a pandemia, a gente fez uma mudança no lago, porque era algo também que quem vai lá, né, tem um lago com as carpas, e que a gente tem ração lá, a gente, claro, dá a ração para cada visitante poder se abaixar lá e colocar a ração na beira da água, as carpas vêm pegar a ração na mão da gente, né? Então, isso é algo... Bem domesticadas, cara. Sim, sim. E é algo que tem encantado as crianças, Sim, é um os contato adultos, legal todo esse com a contato. Tem gente que acaba não tendo coragem, mas a grande maioria curte muito. Vou levar meu molinete quando eu for lá, você vai ver seu Dário. É uma experiência, assim, uma experiência única, né? Algo assim espetacular. Em tempo de digital, isso aí é raro, cara. Que o cadeirante, por exemplo, também não conseguia fazer. E aí? Certo? E a pessoa com mais idade, ou alguém que tivesse sofrido um acidente, que tivesse algum problema que não conseguisse abaixar, ou alguém que tem labirintite e tal, acabava ficando só na vontade. Uhum. Aí nós fomos pensando, planejando, projetando e tal, e aí... Rebaixaram. Acabamos criando um lago mais alto, para que o cadeirante chegue da cadeira e consiga fazer isso a partir da cadeira. Nossa, sem sair que da legal. cadeira, e aí um vovozinho também que não consegue se abaixar lá, alguém pode chegar no lado do lago e fazer isso. Não, isso é muito legal. A partir de pé mesmo, normal, certo?
ou alguém que esteja com um andador, ou que esteja com uma bengala, ou tem alguma dificuldade e tal, que consiga fazer Nossa, isso. isso é uma sensibilidade muito importante, cara. E isso, tem cadeirante que nem chega a dar ração, mas só de chegar lá e de poder ver isso de perto, Não, mas ele pode e- escolher, né? pode escolher. Antes ele talvez não teria essa opção, né? Agora não ele ter pode opção escolher. é ruim, né? Mas Uhum. então a gente tem buscado isso, de fazer isso assim com muito carinho, sem... Um outro cadeirante outro dia me falou, eu disse, claro, comecei a conversar com ele ali no lago, né? Ele viu ali, aí depois passando pela trilha, né? E claro, conversando sobre todas as coisas assim que a gente tem feito e aquilo que a gente sente no coração. Ele virou para mim e disse: Nossa, seu Dário, que legal que vocês têm feito isso, por- assim, por percepção, pelo coração e não pela imposição da lei, Uhum. né? Então, claro, a gente tem buscado sempre estar à frente, Uhum. né, para que a gente consiga fazer essas melhorias e que consiga incluir todos, né, de uma forma assim, Todo mundo poder aproveitar, né? sempre dentro de uma capacidade financeira de ir trabalhando e melhorando e fazendo, claro, e tendo sempre essa percepção para que a gente consiga incluir a todos. E dá pra sair com uma mudinha de lá, não? Dá. Tem no final da visita, a gente, claro, tem gente que vem e só compra, certo? Uhum. Tem gente que vem e só vai tomar o café. Mas também no momento da visita, né, vai, visita todo e aí depois no final, na verdade a visita começa e termina na loja, certo? Uhum. A bilheteria já está, Como um bom parque. a bilheteria já está assim, já na frente da loja ali e tal, e aí a visita acaba dentro da loja, onde pode levar hemerocallis, pode levar outras plantas, pode levar assim, vasos, tem também lá uma feirinha de produtos coloniais, tem mel, tem melado, tem Que legal. uns docinhos lá que são fabricados aqui por A pessoal raiz de Piraberaba mesmo, né? da Jar, né, e que a gente vende lá, né, tem turista que leva um pacotinho, tem Souvenirs. Então, souvenirs a gente ainda está preparando esse processo, a gente vai ter realmente uns souvenirs assim para turistas de fora de Joinville ou para quem aqui de Joinville Fui no mesmo. parque e lembrei de você. Isso aí Isso. é o pior. Não façam isso aí. Isso aí magoa muito quem não tem condição de ir. Fui pra Londres, lembrei de você. Eu falar, não é possível que lembrou de mim em Londres. Mas a gente tem também em outros momentos, assim, durante os girassóis, em alguns outros momentos, a gente temos uma capela que a gente loca para cerimônias de casamento, né, para quem quer casar num jardim. Mas Dá pra fazer ensaio fotográfico lá também? também. Né? Tem muita gente que tem feito ensaio fotográfico lá. Claro que existe uma taxa por isso, tem um agendamento que precisa ser feito. Né? Normalmente a gente pede assim, um agendamento para que tenha um ensaio. Assim, a gente loca por um período, certo? Sim. Você vai ocupar 1 hora, 2 horas ou 3 Uhum. horas, né? Ou é uma manhã ou é uma tarde. Para que também não tenha 4, 5 ensaios num momento só, certo? Dá pra ter um pouquinho de privacidade também, né? Pra ser mais privacidade e também tem os outros visitantes, Uhum. né? Porque se você tem muitos ensaios, aí o pessoal vai começar não a consegue visitar. dizer, poxa, mas o lugar para ensaio é para visita, né? Então, Não, perfeito. é algo assim que a gente tenta sempre Se organizar. controlar e se organizar da melhor maneira possível para que todos, tanto quem está fazendo o ensaio ou para quem está visitando, seja agradável, seja algo que seja um momento memorável em família, certo? Como é que faz pra ir lá ou comprar ingresso, Saudário? Bom, o ingresso normalmente é lá no parque. Na portaria, né? Durante os girassóis a gente tem um ingresso antecipado, que é um evento que tem mais público, né? Então a gente já vende o ingresso antecipado, tem um guichê especial para isso. Mas normalmente o ingresso é lá no parque, o ingresso normal é R$32. Tem meia entrada para 6 a 18 anos, para estudante, professor e pessoas a partir de 60 anos. Crianças até 5 não pagam ingresso. Legal. Né? Mas é um espaço para família, onde temos espaços para as crianças brincar com propostas diferentes. Tem esse jardim interativo que é para adultos e crianças brincar juntos. Tem contato. A proposta é sempre que o pessoal chegue e consiga largar da tecnologia, mas a gente tem motivado muito aos pais brincar com as crianças, os avós brincar com as crianças e tem buscado fazer isso de uma forma assim lúdica, mas de uma forma também a motivar as famílias a terem esses momentos que vão ficar na lembrança da família, das criar pessoas, memórias, das crianças, né? criar memórias. Coloca bloqueador de internet lá, quero ver se mas a gente nem tem espaços que tem sinal,
né? E que tem, inclusive, o Wi-Fi liberado, mas uma boa parte do parque não tem, Uhum. certo? E também é de propósito, justamente para que consigam desligar um pouquinho, Senão... né? As crianças normalmente que são muito plugadas, às vezes até vêm plugadas no Uhum. celular, assim, só andando do lado do pai e da mãe e tal, e eu até já escutei crianças perguntavam, mãe, o que eu vim fazer aqui? É. A mãe disse, eu já comprei ingresso, vamos. E aí depois quando entram, tal, a gente não vê as crianças Já com sai o celular lá dentro do parque, né? cantando. Já sai brincando, correndo. E Quero fazer um jardim. então são coisas assim que nos deixam felizes, nos deixam muito, assim, com o coração grato a Deus por a gente poder fazer essa diferença na vida das famílias. Que legal, que legal. Seu Dário, queria te agradecer demais por esse papo, te agradecer demais por, enfim, compartilhar da tua história, da história do parque, mas principalmente por você ter se colocado à disposição, assim mesmo, de se empenhado junto com a tua família em construir algo que eu tenho certeza que vai ficar por muitos anos aí marcado na história da nossa cidade, que muitas pessoas possam passar por lá, ser impactadas. Eu sou cristão também e acredito que Deus está presente nesse tipo naquele tipo de coisa que a gente consegue contemplar, né, da criação. E ele, por mais que são vocês que plantam, que organizam tudo lá, se não é ele, o negócio não cresce, não fica colorido. E quem criou o negócio para funcionar foi ele. Então eu acho que é muito importante ter esse tipo de lugar onde as pessoas, mesmo que de maneira irracional, conseguem se conectar com o que é eterno e com o que é belo, assim, né? De verdade. E parabéns aí pelo trabalho, pela dedicação, pela história que vocês estão escrevendo. Então, a nossa missão principal é conectar as pessoas com a natureza, né? E, claro, essa natureza é criada por Deus, né? E foi Deus que criou tudo. Então, gratidão a Deus, gratidão a você pela oportunidade de estar aqui falando um pouco da nossa história, que é sempre um prazer falar dessa nossa história, contar e principalmente uma história, assim, abençoada e agraciada por Deus. Amém. Gente, se você gostou desse papo, já sabe o que tem que fazer, compartilhar. Conhece alguém que gosta de planta? Esse vídeo é para ela. Não tem como esse vídeo não chegar em todo mundo que gosta de planta nessa cidade. Dedico mais uma vez esse episódio à minha mãe. Minha mãe é a louca das plantas. Isso aí é até um perigo levar. Dário, se a minha mãe for lá, tem que colocar um segurança na cola. A chance de sair com mudinha de escondido de lá é bem grande. Não, é brincadeira. Se você gostou desse episódio, curte e compartilha para o máximo de pessoas possível. Se você é de Joinville ou vai visitar Joinville, vai passar aqui pela 101, juro para vocês, gente, é bem pertinho. Ali do trevo da cidade, da entrada da cidade até no parque é bem pertinho. 1 hora ali, ó, vai passear, tomar um café, conhecer um dos principais pontos turísticos da nossa cidade. E se você é de Joinville, assim como eu, não vamos moscar, né, gente? Vamos perder a oportunidade. Tem várias coisas acontecendo durante todo o ano lá no parque. Agora, vou falar mais uma vez para você. Quer ver borboleta numa quantidade que você não viu ao vivo ainda? Últimos dias, tá? E depois vem aí as cores naquele parque. E depois, o que você já sabe, né? Que a sensação só se fala nisso quando começa o girassol aqui na cidade. Vem os girassóis. E por aí vai, gente. Então acompanhem, segue o pessoal aí do parque e vão visitar, tá bom? Queria te agradecer demais, seu Dário, mais uma vez. Que Deus abençoe demais você, a tua família e todo mundo que está envolvido nesse parque lá, que eu sei que não deve ser pouca gente, tá bom? Um forte abraço. Agradeço a você, agradeço a vocês todos e estão todos nossos convidados. Amém. Valeu, galera. Um forte abraço e tchau, tchau. O Bem Comum é um oferecimento. Dê Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga @DeValorSeguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 de Joinville. Siga @Tiago F. Luiz Odonto. Hope Store. Roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct @Hope Store Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo @Bem-Comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em Comum.